Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, Fortalecimento Pedagógico, para os sextos e sétimos anos. Meu nome é Gustavo Lima e nós vamos falar hoje sobre indústria, sociedade, espaço e urbanização. Então, espero que aproveitem a aula e vamos dar início à nossa aula, ok? Vamos falar um pouco sobre forma de produção. Okay? Na história, a transformação dos recursos naturais em bens ou produtos que atendem às necessidades humanas identificam-se de três formas de produção: o artesanato, a manufatura e a indústria. Então, onde a gente vai ter o artesanato, aquela forma mais rudimentar, inicial, utilizando das mãos para produzir. A gente tem tecidos, imaginar a panela de barro, que era feita com argila. E depois, o implemento de técnicas, através de máquinas que vão auxiliar, certo, o processo de criação de bens. E por fim, depois, aí, toda a maquinário, a indústria, que vai chegar pesada e que vai dinamizar essa produção de uma forma significativa, potencial, transformando isso em larga escala. Okay? E o que é a indústria? Dá-se o nome de indústria o conjunto de atividades produtivas que transformam matérias-primas em mercadorias para utilização ou consumo, tanto doméstico como em todas as atividades econômicas, até mesmo em outras indústrias. Então, quando você tem a indústria, seja, como a gente vai ver, indústria alimentícia, aquele suco industrializado, que foi processado lá, a fruta, desde o carro, a vestimenta, a utilização de materiais como aço, ligas de aço, para os ferros, tudo para a construção civil. Então, tudo isso hoje é desenvolvido na indústria. Então, a indústria é essa atividade que ela vai gerar produtos que vão ser comercializados e podem ser consumidos ou podem ser utilizados em outros empreendimentos. Da indústria moderna, que teve início no século XVIII até os dias atuais, o desenvolvimento tecnológico foi tão intenso que desencadeou as chamadas revoluções industriais. Por que revolução? Revolução porque foi algo que mudou potencialmente. O mundo é dividido. Então, antes daquela técnica, antes daquele momento, para o depois, é uma diferença muito grande. Então, nós vamos ter três revoluções industriais. A primeira revolução, a segunda revolução industrial e a terceira. A primeira é com o início de máquinas mais simples, como máquinas que são movidas a vapor, que vão auxiliar em atividades cotidianas, do comércio, de produção da época, E a segunda revolução industrial, que já é uma revolução industrial que vai agregar assim mais tecnologia. Então nós temos ali o automóvel, o advento do automóvel, que foi uma mudança muito, muito também significativa. E por fim a terceira revolução industrial, que já é essa que ocorre, após a Segunda Guerra, com todo o implemento de tecnologia que foi desenvolvido na internet, na guerra, como a internet também, o que vai surgir. Então, é a revolução que é também chamada de técnico-científico-informacional. É uma revolução que tem um caráter assim, muito, muito tecnológico, de aprimoramento, e que vai desencadear no mundo que a gente vive hoje, com tanta tecnologia, de chips, de redes, na indústria farmacêutica, entre outros, a biotecnologia, a nanotecnologia, que são tecnologias de ponta, tecnologia fina. Então, a cada revolução dessa, o mundo ele vai dando um salto, Desde a primeira, que vai ocorrer lá no início na Inglaterra, em 1750, até a terceira revolução, nós vamos ter técnicas que vão sendo implementadas na produção e que vão gerar um grande potencial de desenvolvimento de produção e trazer novas tecnologias, novos produtos. Então, um exemplo, o TA, no início, utilização de máquinas a vapor no início, e depois já
uso de carvão mineral, petróleo e outras fontes de energia, e outros produtos advindos, como o carro, o automóvel, né, na segunda evolução industrial, e a terceira evolução industrial, essa totalmente científica, tecnológica, de ponta, né, que vai também gerar, como a gente vai estudar, vocês vão estudar futuramente, a corrida espacial, a internet, o mundo globalizado, tudo isso, né, os transgênicos, que são coisas de ponta, né, química fina, né, que tem um grande desenvolvimento, a partir também da questão da descoberta, né, do átomo, da fissão do átomo, a descoberta da bomba nuclear, então a energia nuclear, então tudo isso vai mudando, né, o mundo de uma forma bastante significativa. Então aqui a gente tem uma figura que mostra como as coisas vão evoluindo, né, durante período de tempo, cada período de tempo, começando ali as máquinas de fiar mecânica e movida a vapor, né, que aquecia a água, então o vapor da água fazia com que isso se movimentasse, e depois vem a pilha elétrica, a iluminação a gás, a locomotiva a vapor, né, e vão surgir tecnologias como a fotografia, o telefone. Então, a período de tempo vocês vão vendo como ela vai se ampliando, né? Primeiro automóvel que surge ali em 1885, que é bem simples, a lâmpada elétrica, o rádio, e até quando a gente vai chegando aqui nas revoluções mais recentes, né? O satélite, a indústria, né? Com utilização de robôs, né? Que vão fazer a linha de produção, popularização de celular e da internet, o microchip, a invenção da fibra óptica, até chegar nos computadores, né, a difusão de tablet e smartphone, que hoje você tem um mundo na palma da mão. Então, interessante também nessa figura é que ela mostra ali no início, 2 cavalos falando uma carroça e vai desenvolvendo até os primeiros vagões ali do trem, até os trem mais modernos, né, que chega ali na década de 2000, 2010. Então, tudo isso você mostra que como o mundo vai se desenvolvendo a partir de cada evolução industrial, o emprego, né, de novas técnicas, mas também a questão de novas tecnologias que vêm modificando o mundo, a maneira como a gente se comunica, as atividades domésticas, as atividades industriais, né, como elas vão evoluindo. Os tipos de indústria. Com base no destino de bens produzidos, podem ser classificadas em indústria de bens de consumo, indústria de bens intermediários e indústria de bens de produção, certo? Então, a indústria ela vai ter característica, né, ela vai ser classificada de acordo com o tipo de bem que ela produz. Então, a indústria de bem de produção é aquela indústria que vai produzir aqueles primeiros, seria a indústria mais primária, né? É aquela que vai ser extrativa, que vai extrair o petróleo, extrair o minério de ferro da terra, né? Então, esse tipo de indústria é aquela indústria intermediária, que vai fornecer bens, né? Vai fornecer matéria-prima para o desenvolvimento de atividades. Nós temos também a indústria de bens intermediários, que são indústrias que vão produzir equipamentos que podem ser utilizados em outras indústrias também, né? Então, maquinários que podem ser utilizados, também matérias-primas que podem ser trabalhadas e processadas para serem utilizados em outras indústrias, né? Fazendo papel de intermédio aí entre a indústria de primária, que extrai a matéria-prima, e a que vai oferecer o produto final, que é a indústria de bem de consumo. Essa indústria de bem de consumo, ela pode ser dividida em bem de consumos duráveis e bem de consumos não duráveis. Os bens de consumos duráveis são aqueles que são feitos para durar muito tempo, né? A indústria que tem uma destinação de produtos que eles têm uma período de durabilidade maior. Por exemplo, o automóvel, né? O automóvel é um bem
que você compra, né, para consumir, para utilizar, e é um bem de consumo durável, como também aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos que você compra e fica aí muito tempo na sua casa, né? Geladeiras, máquina de lavar. Então essa indústria é a bem de consumos duráveis. E tem as indústrias de bem de consumos que não duráveis, que são aqueles produtos que têm uma menor duração, que eles têm que ser consumidos em um menor tempo. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, da indústria alimentícia, né? A indústria que fabrica alimentos, né? A produção, que eu trouxe aqui um exemplo, né? A produção de pão, né? Que você tem aqueles alimentos que a gente também chama perecíveis, né? Então que com pouco tempo ele perde a validade e fica impróprio para o consumo. Por exemplo, também a indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica, né? Que tem os medicamentos, eles têm um tempo também e eles devem ser consumidos. Então, dependendo do bem que essa indústria produz e que ele vai ser destinado, ela pode ser classificada. Então, o bem de produção, né? Extrair minério de ferro, né? Transformar isso em uma matéria-prima para outra indústria. Bens intermediários que podem produzir máquinas que vão ser utilizadas na produção de outros, nesses bens de consumo duráveis ou não duráveis. E a indústria de bens de consumo, que é aquela que vai ser dedicada à utilização final, né? O produto final que vai ser comercializado, que pode ser durável ou não durável, né? Dependendo do tempo que ele pode ser consumido. A formação de novas classes sociais, que é o nascimento da indústria moderna, deu origem a duas classes sociais distintas. A burguesia industrial, proprietária das indústrias, que passou a competir com a burguesia comercial pelo poder político e econômico, e o proletariado, o operariado, formado por trabalhadores assalariados, né? Essa questão é muito importante, hoje em dia é bastante discutida, é de onde você vai surgir muitos conceitos que vão ser falados sobre, né, a mais-valia, sobre a questão dos sindicatos, dos salários, né? Então nós temos aí uma classe que vai ser dona das indústrias e dos meios de produção, e temos aquela classe que vai ser operária, aquela que vai trabalhar, que vai vender a sua força, força de trabalho, a mão de obra, para produzir, né? Então aí a partir desse momento vai criar essa questão desse disputa, né, em relação à questão dos valores que são repassados aos trabalhadores, né, a concentração de riqueza da indústria, então condições de trabalho, então outras revoluções todas as questões que vão acompanhar essas revoluções, né? A questão do trabalho, da formação do trabalho também é muito importante em relação à indústria. E o fortalecimento do trabalho assalariado e do capitalismo, que com a Revolução Industrial, as relações assalariadas de trabalho se generalizaram e fortaleceram o capitalismo. E foi muito importante também, porque antes disso, existia muito modo de produção baseado em condições escravas, né? Então, você não tinha o pagamento, a remuneração em dinheiro. E para que a indústria ela pudesse crescer também, você precisava ter um mercado consumidor. Então, os trabalhadores precisavam também receber em dinheiro para poder consumir, né, da indústria. Então, a indústria e o capitalismo, elas tinham que se complementar, né? Então, a questão do trabalho assalariado, ela era fundamental para que o capitalismo crescesse, porque o capitalismo, né, ele baseia-se muito também no consumo, né, das classes, das massas. Então, essa questão do salário também foi bastante relacionada à questão do desenvolvimento da indústria. Alguns aspectos também que vão surgir com a urbanização, com a industrialização, perdão, é a intensa urbanização, que é um processo em que o crescimento numérico da população urbana é o maior que o da população rural. A divisão social do trabalho, que com a industrialização e a consequente urbanização, né, a divisão social do trabalho tornou-se mais diversificada e mais complexa. E as alterações na paisagem urbana, que vai dar conta da mudança, né, que a industrialização alterou o espaço geográfico
e a paisagem urbana. Então, né, quanto mais as indústrias cresciam, né, muito mais gente deslocava-se do campo em relação à cidade, procurando emprego, procurando trabalho. Isso vai fazer com que haja uma transferência muito grande da população do campo em direção à cidade, aumentando, fazendo com que a população da cidade cresça mais do que a do campo, né, gerando esse processo de urbanização. E também muitas indústrias vão se instalar no campo, gerando novas aglomerações urbanas para ficar mais próximas das fontes, né, de minérios, de matérias-primas, né, o minério de ferro, de petróleo, né, as fontes energéticas, para poder se desenvolver melhor. E também a divisão social do trabalho, né, que vai gerar a especialização do emprego também. Então tudo isso vai vai gerar em consequência desse processo de industrialização. E a industrialização também ela vai ter alguns problemas, vai trazer alguns problemas, né? Além da alteração da paisagem urbana, nós vamos ter problemas como a poluição atmosférica, que caracteriza basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar, né? E as causas dessas emissões são a queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e derivado do petróleo, como a gasolina e o diesel. E também a poluição emitida pelas indústrias. A gente tem aí, sempre, vocês podem acompanhar na televisão, né, conferências do clima que vão falar sobre a questão da emissão, porque muitos países industrializados ainda queimam bastante combustíveis fósseis, né, e a produção, então, se falar sobre os créditos, né, que se ganham quando você diminui essa emissão, incentivar, né, que a indústria ela seja mais limpa, para evitar, porque a gente vê grandes cidades aí no mundo todo, né? Isso na China, no Japão, nos Estados Unidos, né, que são bastante poluídas, tem um ar bastante poluído por conta das emissões desses gases. Outra questão é a poluição das águas, que é o lançamento de detrito nas águas dos rios e oceanos e a contaminação dos lençóis freáticos por componentes orgânicos que são oriundos do chorume de lixo. A poluição de águas também ocorre por vinhotos, que são resultantes da fabricação do açúcar e do álcool, né? Falamento de tanques de armazenamento de subterrâneos de gasolina, de agrotóxicos, fertilizantes, rejeitos e aterros industriais e principalmente esgoto. Essas são as principais causas de deteriorização dos rios, dos lagos e oceanos. Então, além da própria indústria também ela ser bastante poluidora, aí como a gente viu, o espaço ele é muito modificado, o espaço urbano ele acaba crescendo, promovendo aí grandes aglomerações urbanas que vão fazer com que haja também uma demanda de geração de alimentos. Então você vai ter mau uso de agrotóxicos, né? Questão do esgoto, de produção de lixo, né? Esse lixo se descarta bastante, né? Hoje em dia a tecnologia tudo parece muito descartável. O celular você compra, mas depois apareceu outro, parece que você já está velho, já descarta, já coloca outro, já compra outro mais moderno. Então tudo isso às vezes acaba nos aterros sanitários, sendo também muita coisa jogada, alcançando os rios, né? Os lençóis freáticos. Então essa poluição também é muito grande. As enchentes, que são calamidades naturais ou não, que ocorrem quando o leito natural recebe um volume de água superior ao que pode comportar, resultando em transbordamentos, que vem em consequência também do processo de urbanização, né? Que quando há esse deslocamento grande em relação à cidade, então acaba-se que muita gente que não consegue emprego em um lugar bom para morar, então vai morar em áreas de rios, leito de rios, vai morar em áreas de risco, né, de encostas. Então, os rios acabam sendo assoreados, então aquela ocupação faz com que quando a água vem, a chuva, não tenha mais por onde escorrer, então acaba tomando conta, né, das casas que foram construídas ali naquela forma. Isso tudo muito em consequência também desse processo grande de urbanização desordenada que quando acontece. Aqui também essa questão, né, expansão da rede urbana, assim, o devido planejamento, que ocasiona na ocupação de áreas inadequadas para moradia, como encosta de morros,
áreas de preservação permanente, planícies de inundação e áreas próximas ao rio, que são loteadas e ocupadas. Também a inversão térmica, que é um fenômeno natural, que é agravado pela questão da poluição, que em condições naturais, né, nós temos o ar quente mais próximo à Terra, ele se esquenta e sobe em direção ao ar frio, que está na camada mais elevadas. Então, quando há inversão térmica, período de frio, o ar mais frio, que é mais pesado, ele fica preso junto ao solo, e o ar mais quente, que está na parte de cima, fica preso, né, lá em cima. Então eles não trocam, eles não fazem essa troca de ar com o ar quente subindo e o ar quente descendo, né, como nesse movimento de convecção. O que ocasiona com que a poluição ela fique presa junto com o ar frio, na inversão térmica, aqui tem uma foto. Então, toda aquela poluição que é produzida pela indústria, pela queima de combustíveis fósseis, inclusive de automóveis, de carros, né, de ônibus, caminhões, então ela fica presa. E por isso que às vezes no período de frio, aumenta os problemas de doença respiratória, porque como o ar não se dispersa e aquela poluição fica presa próximo ao solo, isso afeta muito o sistema respiratório do ser humano, principalmente das crianças. E as ilhas de calor, que é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana, se comparada a uma zona rural, por exemplo. Isso quer dizer que nas grandes cidades, especialmente nas grandes cidades, a temperatura é superior das áreas periféricas, consolidando literalmente uma ilha climática. Então a gente vê aqui o perfil das ilhas de calor urbanas, como a temperatura são mais baixas no seu entorno, nas áreas onde tem mais áreas verdes, e no centro urbano, onde você vai ter uma indústria mais pesada, e vai ter a construção civil, a criação, né? Você vai tirar a vegetação, vai construir casas, asfaltar, então isso vai fazer com que as temperaturas aumentem nessa região. E por fim a chuva ácida, né? Que é um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada concentração de ácidos como o dióxido de enxofre. Então as indústrias elas produzem e acabam eliminando e jogando no ar substâncias tóxicas que, combinadas com com a umidade do ar, né, vão provocar chuvas que vão fazer prejudicar, né, a vegetação, pode contaminar os solos. Então essa também é um problema ambiental que vai ser muito relacionado à questão da indústria e essa nova prática de queima de combustíveis fósseis por parte da indústria, ok? Então, gente, essa foi uma pequena aula aí que a gente fala um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento da indústria, né, como ela modifica o espaço urbano, as relações sociais, o modo de produção e interfere também na questão dos problemas ambientais, né, causando os problemas ambientais que devem ser cada vez mais analisados de uma maneira para que se possa produzir e transformar essa indústria numa indústria um pouco mais limpa e menos agressiva ao meio ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui. Um abraço e até a próxima aula.